E agora, neste exato momento, nós vamos mostrar aos senhores, com exclusividade, a dinâmica detalhada do esquema do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos. O que o Ministério Público aponta como uma estrutura fraudulenta de corrupção e lavagem de dinheiro ganha contornos reais em áudios reveladores. Vamos acompanhar a reportagem. Em novembro de 2019, enquanto se articulava para disputar a prefeitura de Ananindeua, o então deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Daniel Barbosa Santos, negociava as fazendas Santa Isabel 1, 2 e 3, localizadas no município de Tomé-Açu. As tratativas tiveram início por meio de conversas via WhatsApp com Bruna Rodrigues, sócia proprietária das áreas. A negociação previa inicialmente o pagamento parcelado. Não houve uma escritura pública imediata. A dinâmica indicava uma transação formal, o que popularmente é conhecido como um contrato de gaveta. Eu tenho negócios pessoais com o Daniel, onde a gente negociou uma área em Tomé-Açu, nós fizemos um acordo escrito e um acordo verbal, onde nesse acordo verbal nós temos tratativas, entre elas que deveria fazer repasses. As investigações do Ministério Público acabaram revelando um esquema de fraude que começaram aqui dentro da prefeitura de Ananindeua e se estenderam para fora dela. Ainda segundo os relatórios, o prefeito teria adquirido com dinheiro público fazendas, aeronaves, relógio de luxo e muito mais. Ele comprou um complexo de fazenda em Tomé-Açu por nada menos que 16 milhões de reais. Isso tudo com o dinheiro do contribuinte de Ananindeua. O depoimento voluntário dado pela própria dona da fazenda, negociada por Daniel em Tomé-Açu, revelam em detalhes como o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, e o empresário Danilo da Silva Linhares, dono da Edifica Construtora e da DSL Construtora, teriam montado um esquema de corrupção para quitar essa dívida privada usando recursos públicos e empresas contratadas pela prefeitura. Em algum momento lá atrás, que eu precisei fazer uns pagamentos, eu passei os pagamentos para ele, e ele fez esses pagamentos através do senhor Danilo. Então, assim, ele fez o pagamento através da Edifica, o Danilo, e por conta de apontos que ele tinha com o Daniel. Em relação a esses pagamentos feitos pela Edifica, foi apenas essa transação? Não, acho que foram mais 5 ou 6 transações que eles fizeram. Certo. E de que natureza essas transações? Também? Sempre pagamentos, só que eles fazem transferências. Segundo Bruna, Daniel teria efetuado pagamentos na pessoa física e através de seu hospital. E é aí, segundo o Ministério Público, começam as fraudes. No início, ele fazia valores em espécie, aí depois ele fez algumas transferências e fez pagamentos diretos. Eu tive transferência do hospital, Santa Maria, e da pessoa física dele. E da pessoa física dele. Isso. Certo. Tudo através dele do hospital. Do hospital? Uhum. Do hospital, certo. Esses pagamentos do hospital eram feitos na sua conta pessoa física? Não, foi feito pessoa física, pessoa jurídica. A promotoria quer confirmar com Bruna com quem realmente ela tratava sobre as dívidas relativas à fazenda adquirida por Daniel. A senhora falou que tratava diretamente sobre esse assunto. Um período com o Daniel Santos, outro período com o Ataíris, tratou também com o senhor Danilo? Isso, do Danilo só tratei a questão dos pagamentos que eu precisava da sessão, só isso. Nunca tratei nada além disso com ele. Hugo Fernandes de Souza Ataíde, advogado de Daniel, citado por Bruna em seu depoimento, à época, ocupava o cargo de secretário de gestão de governo e atualmente exerce a função de vice-prefeito do município de Ananindeua. Ele aparece em diversos contatos diretos feitos com a dona da fazenda, em conversas de WhatsApp extraídos do telefone dela. Doutor, bom dia.
eu preciso que o senhor ou o doutor Daniel ligue lá para o Danilo da empresa lá, só para eles autorizarem o documento. Eu tô com o processo parado do mesmo jeito, porque ele não entrega o documento dizendo que precisa de uma autorização de vocês. Por favor, resolva, tá? Doutor, autoriza o documento, por favor. Já mandei mensagem pro Daniel, não sei se ele não viu, se ele não responde. Autorize o documento. Eu tô na mesma situação, que eu não vou nem para frente nem para trás, tá? É complicado. Autorize lá pro Danilo o documento. Ele só tá esperando isso. Por gentileza. O pessoal tá me pressionando, tá ligando. Já estão quase 4 meses a mesma história. Por favor, tá? Verifique lá, por gentileza. Bruna, o meu WhatsApp apagou tudo aqui, tá? Reenvia aquele documento que eu tô indo atrás do Daniel aqui agora pra tratar com ele sobre essa história aí que o cara não quer assinar. Que não quer assinar porque quer saber se tem o ok dele. Manda pra mim agora, por favor. O promotor agora quer saber desde quando Daniel tomou posse da terra. Ele tá na posse desde que data, a senhora se recorda? Acho que eu agora assim de cabeça, 2020, julho de 2020, se eu não me engano. Certo. Mais ou menos no período que vocês fizeram, logo depois Isso. vocês fizeram o contrato. Isso. Ainda segundo o depoimento, Daniel, em dado momento, deixou de atender e de fazer os pagamentos combinados com Bruna. E foi aí que ela começou a insistir, sem sucesso por telefone, em um contato com ele. Como não conseguiu, decidiu ir pessoalmente à prefeitura. Eu falei para ele, Daniel, olha, o teu tempo de demora é 1. A minha área, quando foi vendida para ti, ela valia X. Hoje vai 3, 4X o valor que ela foi vendida. Então a gente precisa ajustar esses valores. Não, a gente vai ajustar os valores para terminar de pagar, né? E isso nunca aconteceu. No telefone de Bruna, havia várias mensagens de texto e de áudio em que ela conversava diretamente com o prefeito e que comprovam a veracidade do seu depoimento. Em uma dessas mensagens, Daniel se mostra preocupado e com medo de que o pai de Bruna tenha desistido do negócio. Então ele pergunta: seu pai desistiu do negócio? Bruna responde: boa tarde, doutor. Não é isso, é que ainda não fui a Belém, como havia falado ao seu advogado. E o técnico é quem está com o restante dos documentos da área. Ele chega ainda essa semana. Ah, tá, responde ele. Bruna continua: mas vou agendar na quarta-feira com o Dr. Hugo. Vou mandar mensagem para ele. Daniel em seguida envia um áudio. Tá bom, então eu vou ligar pro teu pai e vou tentar prosseguir então a negociação, tá bom? Daniel faz um novo contato. Dessa vez, ele tenta pechinchar o valor do negócio. Eu queria dar uma entrada e parcelar o restante em 2 vezes. Na verdade, ele pede 16 milhões. Ia colocar 15. Daria 6 e 2 parcelas de 4,5. Bruna responde: acho que ele não ia diminuir. Ele estava pedindo 18. Eu que conversei com ele e passamos para 16. Bruna completou informando que não haveria objeção quanto à realização do pagamento mediante uma entrada e 2 parcelas. Em relação à entrada e parcelamento, para mim não tem problema, agora dentro do valor dos 16. Daniel insiste e tenta mudar o valor dizendo: eu acho que 15 lá tá bom. Bruna responde: doutor, papai não baixa o valor. Daniel então diz: então facilita para mim, pago 16 e dou 6 e 2 de 15, 12 e 24. Bruna então tenta esclarecer. Tá, deixa eu entender. Entrada de 6, 5 em 12 meses e 5 em 24 meses. Doutor, vou verificar com o papai, mas acho que o que consigo me comprometer é diluir os 10 em 12 meses, se fosse o caso. E Bruna, e vocês assumiriam o compromisso de me entregar com a documentação ok para eu poder transferir ao final dos 2 anos, tá? Que precisar da minha ajuda, interpa, tudo, eu ajudo. Veja com ele direitinho, eu não posso fazer o compromisso dos 10 em 1 ano, porque aí vai pesar para mim, aí eu posso falhar com vocês e eu acho que não, a gente tem que fazer da mesma forma que vocês sabem quanto vale as coisas de vocês, né? Eu também sei o que eu consigo me comprometer de pagar.
Posso até me esforçar e, por exemplo, tentar chegar nos 8 que tu queres de entrada, entendeu? Mas o restante eu preciso do prazo de 12 e 24. Já em janeiro de 2020, pelo que indica o depoimento, as negociações já estavam bem avançadas e Daniel então envia mensagem perguntando: "Bom dia, se quiser que eu leve cheques de alguns valores no sábado, pode me especificar que eu levo." Bruna responde: "Olá, bom dia. Não, doutor, em espécie mesmo." Mas lembras que tu falou que ia haver algumas coisas que fosse para eu pagar e eu dava o cheque, tu pagava, eu transferia para facilitar para mim? Em 27 de março de 2025, a própria Bruna Francisco Almeida Rodrigues foi até o Ministério Público com sede em Belém e contou toda a sua história. E dentro do nosso contrato, em um acordo verbal, deveria fazer repasses em valores em espécie. Até o momento não veio acontecendo, né? Hoje ele deve um valor, não me recebe. Ela entregou voluntariamente o seu telefone com todos os diálogos, prints, áudios, planilhas e comprovantes. Assim, a promotoria pública fez a extração completa, cruzou os dados com os contratos da prefeitura e, com isso, o relatório do GAECO concluiu que há provas suficientes de corrupção passiva e corrupção ativa. O Ministério Público ainda ofereceu denúncia por corrupção, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O processo agora segue tramitando no Poder Judiciário, com a denúncia já recebida e as investigações ainda em andamento. Corrupção passiva, ativa, formação de quadrilha. Na gestão do prefeito Daniel de Ananindeua, tem tudo o que não presta. Ele já está na mira da justiça. Doutor Endel, pelo que nós estamos acompanhando, a situação do Daniel vai se complicando cada vez mais. Pelo que nós estamos observando, por tudo que foi mostrado na reportagem, já existe elemento suficiente para prender o Daniel e esta quadrilha que se formou para tomar de assalto os cofres públicos do município. Boa tarde mais uma vez, Nonato. A gente percebe com a reportagem, com a mega matéria que foi feita de acordo com documentos do GAECO, do Ministério Público do Estado do Pará, e até mesmo com determinação do desembargador Pedro Sotero, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde foram feitas 2 operações de medidas cautelares e apreensões de bens referente ao Dr. Daniel e mais 7 empresários, Nonato, e 8 empresas. Com essas buscas e apreensões que foram feitas, o Ministério Público conseguiu, através da Justiça, bloquear 500 milhões em bens, sendo 140 milhões do próprio prefeito Daniel. Então a gente percebe que tudo iniciou a aquisição dessa fazenda no ano de 2020. Em 2022, Daniel saiu da sociedade do Hospital Santa Maria, mas mesmo assim o dinheiro repassado para a vendedora, que é a Bruna, a vendedora da fazenda, saía justamente das contas do Hospital Santa Maria, saía da conta do Daniel e principalmente, Nonato, saía da conta de empresas que tinham contratos com a Prefeitura Municipal de Ananindeua, ou seja, empreiteiros que tinham contrato este com indícios suficientes de se comprovar que eram direcionados para esses empresários como a Edifica, por exemplo, e a gente percebe que esses direcionamentos desses contratos fizeram com que essas empresas repassassem dinheiro para a vendedora da fazenda, Nonato, os 16 milhões, ou seja, 16 milhões repassados parte em espécie, parte por empresas que tinham um contrato com o município de Ananindeua. Então isso daí são indícios suficientes de fraude, de corrupção, de organização criminosa, de fraudes em licitação, e tudo isso deve ser realmente apurado, investigado e que eles possam chegar realmente numa finalização para que o erário seja restituído, Nonato, porque a gente está falando de aquisição de uma fazenda, de um bem privado para o prefeito de Ananindeua com dinheiro público. Pelo menos parte de dinheiro público foi comprovado que foi repassado para essa moça, para essa vendedora Bruna. Então a gente pede realmente que esse processo possa prosseguir. O
Daniel já foi afastado da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Esse afastamento ele foi revogado pelo ministro Og Fernandes, justamente do STJ, Nonato, onde após essa restituição dele ao cargo pelo ministro Og Fernandes lá do STJ, o Og Fernandes se julgou suspeito. Por quê? Porque a Roberta Fernandes, esposa do ministro, é advogada do Daniel em outro processo no STF. Então você vê que ele conseguiu retornar ao cargo de prefeito com uma ajuda, né, de sua advogada, que é a esposa do relator, que deu essa liminar para ele voltar para a Prefeitura Municipal de Ananindeua como gestor. Então, muitas fraudes, muitos indícios realmente de corrupção ali em Ananindeua, e a gente precisa que esse processo tenha andamento, Nonato. Isso pode terminar em prisão para o Daniel e a quadrilha? Sem dúvidas, isso daí realmente são fraudes, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, corrupção aí ativa, passiva, empresas que foram direcionadas a ter contratos com a Prefeitura Municipal de Ananindeua, fizeram aquisição de bens particulares a favor do prefeito Daniel. A gente viu que nas apreensões, Nonato, relógios de luxos foram apreendidos lá em Fortaleza, em uma unidade, um apartamento do Daniel, e a gente percebe realmente que há muito dinheiro público aí para ser devolvido aos cofres públicos, Nonato. Então isso daí pode incidir sim numa condenação final, até mesmo em prisão, sim, com certeza. Neto Torres, estamos vendo exatamente o que está acontecendo na prefeitura do município de Ananindeua. E é bom que o morador de Ananindeua, telespectador de Ananindeua, faça o seu juízo de valor. Esse sujeito, prefeito Daniel, querendo ser governador do estado com esta lista de muita sujeira na sua gestão, ou seja, é uma quadrilha que está agindo no município de Ananindeua, já acendeu o sinal vermelho no Ministério Público e agora é esperar o resultado final das investigações. Tem muita coisa para ser investigada na gestão do prefeito Daniel Santos. Exatamente, Nonato Pereira, está aí uma matéria que comprova um esquema de corrupção passiva, corrupção ativa, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isso é um compromisso da Rede TV com a verdade. Essa matéria está em fase 2, tivemos a fase 1 dessa matéria, veiculamos, agora estamos veiculando a segunda fase, para que a gente possa mostrar para a população de Ananindeua a verdade dos fatos. A primeira fase dessa matéria repercutiu muito nas redes sociais, muita gente falou, principalmente aqueles apoiadores do prefeito, aqueles DAS, né, que querem tentar dilubriar a informação, mas está aí áudios comprovando, comprovantes de pagamentos, entre outros que foram mostrados aí na matéria. E essa matéria, Nonato Pereira, ainda terá a fase 3, para que a gente possa mostrar ainda mais os esquemas de corrupção que ocorrem lá na Prefeitura de Ananindeua. Não só a fase 3, pelo visto, as fases não vão acabar, porque todo dia tem um assunto novo, um assunto de corrupção na gestão do prefeito Daniel. A gente volta amanhã para falar mais a respeito deste assunto, de novos desmandos administrativos que vêm acontecendo no município de Ananindeua.